Começa agora 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos do 70 a mais. No programa de hoje nós estamos trazendo de novo a doutora Cristiane Penha. Lembram dela? Só que hoje ela vai tratar de outro assunto não menos importante que o assunto anterior. Mas antes de conversar com ela, eu queria pedir a vocês que deem o seu like, se inscrevam no canal e apertem o sininho, que só assim a gente vai se projetar no mundo da internet. E queria também ouvir a palavra dos nossos parceiros comerciais. Somos movidos pela energia, nos 4 cantos do Amapá. Trabalhamos de forma incansável, sempre em busca da excelência. Somos movidos pela energia. A energia presente em cada obra bem executada, de cada cliente satisfeito. Somos a Eletroservice. Como eu ia dizendo, a doutora Cristiane Penha, você já conhece, ela é coordenadora do curso de Psicologia lá da Faculdade Estácio de Sá, lá no Rio de Janeiro. E o tema de hoje é um tema não muito gostoso, mas que a gente tem que falar sobre ele. É a velhice e a morte. Reflexões sobre o processo do luto. Sabe, o idoso sofre muito com o luto. Mas isso nós vamos conversar com ela agora. Como vai, doutora? Que honra e que prazer ter a senhora de novo aqui conosco. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite novamente. Eu que agradeço a oportunidade, de poder novamente estar trazendo temas tão importantes, a relevância do seu trabalho também, de poder levar conhecimento, levar informação para as pessoas em longa distância. Isso é extremamente válido, porque às vezes uma orientação ela é capaz de transformar um comportamento, de mudar um sentimento, de unir laços, de clarear emoções. Então, eu fico muito honrada, de poder estar aqui colaborando mais uma vez com a temática aí de hoje. Pois é, o nosso tema de hoje é um tema árduo, digamos assim. Mas eu acho que a gente precisa falar sobre isso, porque o encontro com a morte é inexorável. Vai acontecer com todos. Só que a gente tem que se comportar bem, durante a vida para poder chegar bem no momento da morte. Então, por favor, conte-me sobre isso, me fale sobre isso. Então, nosso tema, é falar hoje sobre o luto, na velhice, falar um pouquinho sobre esses momentos que a gente chama, do desenvolvimento, essas fragilidades, não só físicas, mas também emocionais. Falar um pouquinho sobre o processo de finitude, falar um pouquinho sobre as perdas simbólicas que o idoso experimenta, vivencia numa fase de um período curto, às vezes, da vida dele, do desenvolvimento dele. Falar sobre a morte não é fácil em nenhuma faixa etária, nenhuma. Tem pessoas que pensam que falar de morte no contexto da velhice, no contexto, não é fácil. Muito pelo contrário, É lidar com o luto na velhice, a gente fala que é ainda mais complexo ainda. Porque existe a possibilidade, muitas vezes, da pessoa idosa, ela está passando por múltiplas perdas e num tempo muito curto. Além dela poder ter que enfrentar também o sentimento de finitude dela mesma. A gente fala que a morte, é a única certeza que a gente tem na vida. Independente da faixa etária. Quando nasce um bebê, é um momento de muita alegria na maioria das casas, na maioria dos corações, na maioria dos lares. E a gente cria expectativas internas sobre aquela criança que está vindo ao mundo, mas a gente não sabe nada sobre ela, a gente não sabe se ela vai se desenvolver academicamente, até que parte, a gente não sabe se ela vai fazer qual escolha profissional, a gente não sabe nada sobre ela, a gente só tem a única certeza de que, por ela ser um ser vivo, um dia ela vai partir, a finitude vai chegar para ela, como vai chegar para mim, como vai chegar para você, como vai chegar para todo mundo. Então, o tema de hoje é extremamente importante porque
as coisas que a gente não fala, elas não deixam de existir, não deixam de causar, né, uma estranheza, um desconforto, porque a gente não fala sobre elas. Muito pelo contrário. Quando a gente não fala sobre elas, quando a gente não organiza o nosso pensamento, quando a gente não acomoda, quando a gente não entende o sentimento, aí é que fica tudo embolado, feito um novelo, né, descontrolado. Então é muito importante o tema de hoje, com certeza. Pois é, eu acho que a família é muito importante para o idoso entender a própria morte, né? Até porque nós, idosos, eu me coloco, né, do alto dos meus 74 anos, a gente vai vendo que os amigos vão partindo para o outro Oriente, né? Vão partindo e a gente vai ficando. E aí você começa a entrar num parafuso, né? Tipo, será que está chegando a minha hora? Será que, né? Quanto tempo eu vou durar mais por aqui, nesse ambiente? E a família é importante para dar esse suporte a gente, né? Não acha? É verdade, assim, é muito comum, né, que a família ela tenha dúvidas também, né, sobre como que eu vou lidar com o momento do luto na velhice, né? Até porque a morte, ela vai afetar as pessoas de maneira diferente. Cada pessoa vai ser afetada, cada pessoa vai ter uma repercussão do impacto da morte no seu coração, no seu sentimento, na sua rotina, na sua reconfiguração após vivenciar isso, né? Agora, os idosos, com os idosos, né, é muito importante, sim, a família estar atenta a eles, tanto no momento, né, quanto depois, porque o luto não superado, né, para nós da psicologia, né, que é a minha formação, é o lugar que eu falo, é o lugar dessa ciência. Para nós, o luto não superado, ele pode desencadear ou pode até reforçar outros problemas mais sérios, né? Como, por exemplo, a depressão. Né? As pesquisas apontam, né, estatisticamente, que a depressão ela tem atingido fortemente as pessoas nessa faixa etária. Então, assim, o tratamento é importante, buscar ajuda profissional muitas vezes é importante, não é frescura, não vai passar com o tempo, porque são coisas que a gente ouve, né? Ah, é assim mesmo, fulano está muito isolado. Não. Então a gente precisa estar atento e buscar ajuda, muitas vezes, para poder ressignificar esse luto com ajuda profissional, sim. Pois é, a gente até cai em depressão, penso eu, porque também não é ouvido, né? E as pessoas Sim. não escutam a gente. A gente quer falar sobre determinados assuntos, quer desenvolver, inclusive esse assunto mesmo, a própria morte, né? As coisas, os trâmites legais e herança, esse tipo de coisa, né? E realmente fica difícil a gente continuar por aí, não acha? Sim, verdade. Assim, o papel da família, né, principalmente nessa faixa etária, se você tem uma pessoa na sua família ali muito próximo de você, o papel da família é principalmente acolher, principalmente respeitar a dor desse idoso, né, o que ele está sentindo, porque o grau de relação que se tem com a pessoa que partiu é que vai definir o impacto, né, a repercussão daquele luto, daquela perda. Então, assim, muito mais do que criar artifícios para evitar que a pessoa idosa sofra, é preciso também demonstrar que ela não está ali sozinha. Às vezes eu vejo um movimento grande das famílias para criar coisas, viagens, distrações, né, para que o idoso não sofra. Ok, mas é preciso em algum momento também eu ouvir esse idoso, eu ter esse sentimento de empatia, eu ter essa escuta ativa, eu poder demonstrar que a pessoa não está só, né? Você pode partilhar comigo, né? Eu preciso dar um tempo para ela também se reorganizar emocionalmente, e esse tempo precisa ter essas 3 palavras, né? Amor,
empatia e paciência, né? Que as pessoas está tão escasso, né? Isso nos dias atuais, né? Com certeza. A gente fica difícil, as pessoas não entendem a situação do idoso, né? Porque essa solidão, a perda de um ente querido, principalmente uma esposa ou um marido, né, deixa um vazio muito grande na vida da pessoa. Você viver com uma pessoa durante, sei lá, 40, 50 anos, e de repente essa pessoa não existe mais, é uma dor muito grande, tem que ser muito bem entendida pelos que estão em volta. Eu acho que isso é muito importante para nós, não acha? Então, é verdade. Assim, né? Na psicologia, a gente tem um termo, né, que a gente utiliza chamado psicogeriatria, né, que é justamente você poder falar os sentimentos, que é justamente ajudar na elaboração desse luto, que é justamente se a pessoa idosa for uma pessoa assim, muito fechada, né, essas atividades que a gente proporciona, esse exercício, né, de falar sobre o sentimento, de nomear o sentimento, vão fazer com que a pessoa ela mostre para ela primeiro a importância disso, né? Você falou da morte do cônjuge, né? Então, o idoso, o luto, ele pode representar aí um processo de grande impacto, sim, né? Por quê? Porque vai trazer com ele perdas de pessoas, perdas sociais, muitas vezes, decorrentes da velhice. Então, assim, às vezes a pessoa se sente ali condenada, né, ao processo de isolamento, às vezes até um processo de invalidez, né? E eu não estou falando de invalidez física, não. Estou falando de invalidez emocional, porque tem isso também, né? Então a gente tem que considerar, muitas vezes, o trabalho emocional dessa pessoa, autoestima, né? Quais são as vitaminas emocionais que ela tem para poder lidar com essa fase do desenvolvimento humano, que é a velhice, né? Como é que eu vou passar por esse processo? Eu vou passar de forma mais segura, mais assertiva comigo mesmo, mais empática comigo mesmo, com uma autoestima mais elevada? De que forma que eu vou vivenciar essas perdas? Quais são os recursos internos que eu vou utilizar? Então, assim, a perda do cônjuge, né, foi o que você mencionou aí há pouco, ela representa um dos acontecimentos, né, mais importantes no sentido de impacto, no sentido de repercussão na vida do idoso. Por quê? Porque muitas vezes é uma pessoa com quem ela construiu toda uma vida inteira de bodas e bodas e bodas, e anos e anos e anos, e memórias afetivas e etc e tal. E essa pessoa não existe mais. Então não é só reconfigurar a agenda, não é só reconfigurar a rotina, né? É uma perda ali da estrutura, né, do casal, né, que vai afetar a rotina, sim, vai afetar a parte emocional, vai ter impactos, vai ter repercussões, né? Eu estou me recordando aqui de uma paciente que eu atendi, que ela foi casada, né, com uma pessoa durante 48 anos. Casou-se muito nova, enfim, criaram os filhos, netos. E atendendo ela, né, e ela teve um momento na sessão que ela disse que a sensação que ela tinha sido amputada, que tinha uma parte do corpo dela que não existia mais, né? Você vê tamanha, né, implicação, tamanha configuração e importância que tinha não só o casamento, mas aquela pessoa que foi um amigo dela da época da adolescência e que eles namoraram, noivaram, casaram. Então, assim, ela precisou mesmo buscar ajuda profissional e a gente precisou iniciar aí a terapia do luto para poder ajudar essa idosa, né, a ressignificar esses processos internos. O que dói mais? Perder uma esposa? Perder um pai? Então, depende da pessoa, né? Depende daquela pessoa, a relação que ela tem com aquele esposo. Há pouco tempo aqui no Rio até estreou uma peça, né? Que a gente riu muito, né? Que era uma comédia, mas brincava com assuntos da vida real, né? Não sou feliz, mas tenho marido, né? Porque é isso. Eu ouvi falar dessa peça. Você está casado, mas você está feliz. Então, tem pessoas que têm filho, mas também não exercem essa maternidade de forma afetiva e efetiva. Então, assim,
Ah, perder um filho ou perder, não sei, depende da pessoa, depende do grau de relação, tá entendendo? Que se tem com aquela pessoa. Então a nossa resposta é sempre a mesma, né? A gente vai estudar a pessoa, o caso, né? Eu queria aproveitar que a gente está abordando esse tema, né, e falar de uma coisa extremamente importante, né? Que são os sinais que eu falei lá no início, né? Como que a família ela pode ajudar a lidar o luto, né, na velhice, né? Uma pergunta que as pessoas sempre me fazem. Como a família pode ajudar a lidar com o luto na velhice, né? Sempre vem essa pergunta. Como é que eu posso fazer, Cristiane? Então, assim, a família ela precisa estar muito atenta a mudanças de comportamento, né? Por exemplo, a pessoa começou a ficar muito idosa e começou a se isolar. A pessoa começou a abandonar alguns cuidados básicos, né, de higiene pessoal, de aparência. Então, assim, fica atento também aquele cabelo, né, que, no caso, principalmente dos homens, né, como o seu, por exemplo, o corte que você usa. O cabelo começou a crescer aqui, vai passando pela orelha. Depois eu corto, depois eu vejo. Então, vai observando esses detalhes, porque, assim, o autocuidado, ele é uma coisa importante em qualquer fase do desenvolvimento. A gente precisa tomar aquele banho, né? Ter aquela sensação de, poxa, que legal, assim, eu cuidar de mim, né? Quando a gente é adulto, a gente começa a cuidar mais da gente do que na infância. Na infância, a gente é muito cuidado, o bebê, ele é muito cuidado. Mas à medida que a gente vai avançando, não é só o nosso grau de autonomia que avança, mas também outros processos. E o processo do autocuidado, o processo do amor próprio, na vida adulta e na velhice, ele precisa estar o quê? Atuante, né? Ele precisa estar aí bem presente. Então, percebeu aí um certo abandono, né, no cuidado com a higiene pessoal, com a aparência, às vezes com a própria casa mesmo, né, que ele tá. Aquelas pessoas que, eu como besteira o dia inteiro, eu não como arroz com feijão, legumes, salada, porque eu sou sozinho, então tanto faz. Não, peraí, tanto faz? Como assim tanto faz? Não, tanto faz não, você é importante para você. Depois você é importante para o seu neto, depois você é importante para o seu cônjuge, depois você é importante para o seu filho, mas em primeiro lugar, a gente tem que ser importante pra gente, né? Eu falo que a gente não se larga, eu falo para os meus pacientes assim, você não consegue se largar. Eu tô chateada com você, eu falo assim, eu não vou mandar mensagem para ela agora não, eu não vou fazer contato, amanhã eu respondo e tal. Mas você tá chateada com você mesmo, como é que faz? Não tem como, né, se descolar de você mesmo. Não dá para se esconder de você mesmo. Bem com a gente mesmo, né? Não dá para a gente se esconder. Não dá para falar assim, você fez muita coisa errada, tô chateada com você, vou deixar você aí, vou no shopping, você fica aí, não vou te levar não. Não tem como, a gente vai, né? A gente se leva para os lugares. Então a gente precisa estar bem, a gente precisa se olhar no espelho, a gente precisa gostar do que a gente está vendo, a gente precisa estar em paz com a gente mesmo, na maioria das vezes, não vou dizer 100%, porque tem dias que a gente não está muito afim mesmo não e faz parte. Mas assim, buscar, né, esse download aí, né, encher esse download aí o máximo que puder. Então, esses sinais são importantes para a família, né? O idoso está muito isolado, está demonstrando alguns sinais de abandono com seus cuidados de higiene pessoal, de aparência, começou a se afastar um pouco dos amigos, começou a se afastar um pouco das atividades diárias, de repente começou a ter um grande ganho de peso ou uma diminuição de peso. Então, assim, são sinais de alerta de que talvez a pessoa não esteja lidando bem com o luto, né? E que luto é esse? Os lutos desse período, né? O luto do vigor físico, que muitas vezes começa a dar sinais aí de mudança, o vigor da atividade sexual, os contatos das relações diárias que antes se estabeleciam, às vezes, no local de trabalho, ele tinha aquela convivência diária com os amigos. Agora, às vezes, esse contato ele é mais esporádico. Então, assim, eu recomendo sempre para as famílias, né? Mesmo que o contato seja esporádico com um grupo de amigos do trabalho,
busque esse vínculo, né? Mantenha esse vínculo, porque ou pelas redes sociais, ou presencial de forma eventual, mas isso é importante, né? Essa retroalimentação de lembranças, essa construção, né, dessas histórias, né? Um almoço de confraternização, da faculdade para a vida, do trabalho para a vida, nessas postagens que a gente vê aí nas redes sociais. Não deveria ser só uma postagem, né? Deveria ser um hábito também, que é muito importante, porque às vezes, dentro da própria família, existe uma coisa horrível, horrorosa, que eu vou ter que falar aqui, mas eu tenho que falar, que é o preconceito etário, né? Infelizmente tem isso. E às vezes esse preconceito etário, ele não está no vizinho, ele não está dentro do mercado, ele não está na fila, ele não está dentro de um transporte público. Às vezes esse preconceito etário, ele está dentro da família. Às vezes a própria família, ela limita aquele idoso a fazer certas coisas, a estar em determinados processos da família por conta desse preconceito etário. Mas ele não consegue mais, mas isso não é para ele. Mas não, gente, ele não consegue mais como conseguia antes. Ok, ele não consegue ir para uma festa, às vezes, e ficar 8 horas lá. Mas ele tem que ir. Ele tem que ir. A família tem que criar estratégias para ele ir e respeitar o tempo que ele quer ficar, que ele pode ficar, e depois deixa em casa, volta para a festa. Mas é importante, porque assim, excluir é muito fácil, né? A gente fala assim, não vou levar, não vou fazer. É muito mais fácil, porque não dá trabalho, não é verdade? Pois é exatamente isso. E eu acho também que existe um gatilho, né, que muitas vezes leva ao início da finitude, digamos assim, na cabeça do idoso. É a aposentadoria. É quando ele deixa de trabalhar. Na verdade, assim, no Brasil a gente não existem poucas empresas no Brasil, né, que fazem um trabalho de preparação para esse processo de aposentadoria, né? Porque esse processo, ele precisa ser trabalhado a parte emocional também, a parte relacional, a parte social, a parte financeira. São várias partes que precisam ser trabalhado. Eu conheço pessoas também que continuam trabalhando, mesmo não tendo condição física, emocional nenhuma, porque não teve uma preparação financeira, ou às vezes nem precisa mais, mas tem medo de perder aquilo que tem ali de hábito, de rotina. Então, assim, essa preparação, muitas empresas, a maioria não tem. Então, assim, o ideal é a gente buscar aí também uma ajuda profissional, né? Os psicólogos também podem atuar na organização desse fechamento de ciclo e início de outro, porque é um ciclo que se fecha, mas existe um outro que se abre. E as pessoas, às vezes, só conseguem ver o ciclo que vai se fechar. Não conseguem ver que ele vai se fechar, mas eu vou ter uma abertura de um novo processo, de um novo ciclo, entendeu? Então, assim, eu falo que, assim, eu já iniciei esse processo, né? Eu já consigo hoje, ainda falta um tempo para eu me aposentar, mas eu já consigo me visualizar no ano tal, do mês tal, né? Que coisas que vão ressignificar, que ajustes precisam ser feitos hoje, para que quando a gente chegue lá, isso venha de uma forma natural, né? Porque morrer é natural, se aposentar faz parte, né, do processo. Eu não conheço ninguém que, assim, fulano se aposentou com 100 anos, com 120 anos, com 100... Não, existe também um período, né, esperado para isso, dentro do processo da legislação. Então, se existe uma finitude para isso, datada, né, então a gente precisa também se preparar. Quando a gente se prepara para as coisas, a gente passa pelos processos de forma mais saudável, de forma mais suavizada, entendeu? Então, assim, o próprio processo de envelhecimento, né, assim, voltando ao assunto anterior, ele já é para muitas pessoas assustador, né? Porque a pessoa ela vai se perceber como velha, isso às vezes mexe com a autoestima, com o processo de identificação dela. Às vezes isso gera tristeza, gera sentimentos de autoestima não tão elevadas. Então, além do preconceito etário, que ela vê o preconceito etário, ela ouve o preconceito etário, porque o preconceito etário ele é real, né? Ele está ali.
Então, é importante a gente entender que não é só a proximidade da morte, é todos esses processos que a gente está falando que, como você bem mencionou, são indicadores, muitas vezes, de que a velhice está chegando, né? Então, é muito importante, assim, com o avançar da idade, as pessoas idosas, elas não vão só vivenciar perdas reais, as mortes, né, em si, mas também elas vão passar por essas perdas simbólicas que a gente está mencionando. O que são essas perdas simbólicas, né? Vamos lá fazer essa pergunta. O que são essas perdas simbólicas, Cris? São perdas simbólicas, na verdade, são assim, são inúmeras e são em muitos âmbitos, né? Então, eu já até mencionei algumas aqui na nossa conversa. A perda do vigor físico é uma perda simbólica, a perda do vigor sexual, a aparência jovem, né? A questão da perda da memória, a perda do trabalho, muitas vezes, às vezes a fonte de renda que tem uma diminuição, a perda do convívio diário ali com os amigos. Até a limitação então, de movimentos, né? Até a limitação de movimentos, né? Isso. Então, são perdas que vão estar aí concomitantemente aos processos também de morte. Às vezes, meu amigo morreu da mesma faixa etária, meu irmão também, a gente tinha uma idade próxima. Então, assim, falar do luto na velhice é algo muito complexo, mas a gente precisa falar sobre isso, né? Você falou da questão física, né? Eu vou dar um exemplo aqui que eu vivenciei na minha casa, né? Com as minhas filhas. Todas as minhas filhas eram menores, uma tinha 8, a outra tinha 9. Eu morava num prédio, né, no 3º andar, e não tinha elevador, escada. E a minha mãe morava no outro bloco, né, bloco A e bloco B. Ela também morava no 3º andar e também não tinha elevador. E a gente sempre teve hábito, e a gente tem o hábito até hoje, de sair juntas, né, nós 4, né, eu, minhas filhas e minha mãe. Desde pequena a gente constrói isso. A gente tem o dia das meninas, né, a tardezinha das meninas, o cineminha das meninas, porque a gente fala que nós 4 vamos ser eternas meninas, né? Então a minha mãe também é uma menina. Com certeza. Que sai com a gente, né? Com a gente certeza. faz, vamos fazer a tarde do salão da beleza, vai todo mundo fazer a unha, vai todo mundo fazer uma massagem no cabelo, ou vai todo mundo só bater perna mesmo, enfim, ou fazer uma receita dentro de casa, que não tem gasto, mas a gente está junto. Então é importante a gente estar junto, né? Então, num determinado momento, a gente ia ao shopping, né? E aí minha mãe falou assim, quando você estiver descendo, me liga que eu vou descer também, que eu já estou pronta. Aí eu, ok. Aí eu vi que a gente já estava quase pronto, né? Faltava só passar o batom e colocar o perfume. Aí eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, deixa eu pegar aqui o telefone. Falei, mãe, pode descer que eu já estou pronta. E aí guardei o telefone, aí passei batom e botei o perfume e desci. E aí, enquanto eu estava descendo a escada com as minhas filhas, a mais velha, né, que é muito esperta, sempre foi muito esperta, e ela falou assim, mãe, por que você mentiu, né? Você falou para minha avó que a gente já estava descendo e você ainda aí passou o batom, e você ainda botou o perfume, e você ainda demorou um pouco e ela já está descendo. Aí eu falei, filha, olha só, a gente desce num ritmo. Você desce num ritmo, você tem uma energia de 8 anos. Sua irmã tem uma energia de 7. Eu, na época, tinha uma energia, né? Que hoje eu já não tenho. A sua avó tem uma outra energia para descer a escada no corrimão. Então, eu não quero que a sua avó desça rápido, desça correndo. Já falei para ela descer devagar, no tempo dela, no ritmo dela. Você vai ver que a gente vai descer certinho e ela não vai ficar chateada, não vai ficar achando que ela tá fazendo a gente ficar esperando ela há muito tempo. Porque uma vez ela soltou isso, né? Porque vocês descem rápido, eu vou começar a descer mais rápido, vocês não ficarem esperando muito tempo lá. Então, tem processos que a família precisa suavizar de forma carinhosa, porque existem várias formas de dizer eu te amo. Eu posso dizer eu te amo dessa forma. Eu posso dizer eu me preocupo com você, eu vou suavizar esse processo de uma maneira que você não se sinta que você está me incomodando, né? Eu já fui a festas, ano passado, uma festa junina. Minhas filhas hoje, né, já tem 20 e 18 anos, a mais nova vai fazer 19 daqui a alguns dias. E a gente foi numa festa junina e eu não tinha filhas para ir, né? E aí eu falei para a pessoa que me convidou, então, minhas filhas não vão, mas eu vou com a minha mãe. Tá tranquilo e tal. E quando eu fiz o convite, aí ela falou, não vou porque a festa vai começar às 8 horas da noite, vai acabar tarde.
É uma festa de família num quintal de família, então as pessoas vão ficar à vontade, você vai ficar à vontade, eu vou te atrapalhar, você vai querer ficar até mais tarde, tem uma hora que eu fico com sono, que eu quero dormir e eu não quero ir. Aí eu falei, não, então se esse é o problema acabou agora, nesse momento, porque eu vou, você vai e você fica de olho em você. Não olha para mim não, olha para você. Quando você falar assim, já deu para mim, essa festa eu já curti, agora eu quero ir para casa, eu quero dormir. Você me fala, Cris, faz lá a gente combina aqui um código, entendeu? Tem que tomar um remédio, a gente combina ali alguma coisa, né? E aí eu falo, não, minha mãe, vou levar minha mãe em casa, que ela precisa tomar um remédio, descansar um pouquinho, e tô voltando para a festa. E assim a gente combinou, né? Ela foi para a festa, feliz da vida. Mas a família precisa, isso que nós conversamos no início do programa, né? A família precisa ouvir o idoso, ouvir o sentimento. Não é simplesmente falar, não vou à festa, então tá bom, eu vou sozinha. Né? Não é isso. Não quer ir por quê? Me fala, o que está acontecendo? Né? E foi isso que eu fiz. E aí nós fomos para a festa, e aí, surpreendentemente, o que aconteceu? Faço ideia. Ela quis ficar e você... Ela ficou até o final, eu queria ir embora. Você que queria ir embora, ela queria exatamente. Ficar. Realmente que eu falei para ela me levar para casa e voltar, entendeu? Acontece, realmente é isso mesmo. Porque ela estava se sentindo bem, né? E você acabou que cansou. Você que cansou e ela não. Não era exatamente o esperado isso, né? É isso aí. E assim, para a gente finalizar, né? Eu também queria falar de uma coisa importante que assim, eu não vivo isso, mas eu sei que várias famílias vivem, né? Que é a rotina, né, familiar, às vezes, de algumas pessoas, não permite assim estar tão presente, né, na vida do idoso. E aí, às vezes, a família precisa recorrer ali do cuidador do idoso, né? Às vezes o idoso ele passa o dia, ele passa uma boa parte do tempo com um cuidador, né? Aí eu costumo brincar com esses cuidadores, quando eu os conheço, né? Falo assim, olha que você é um guardião, hein? Um guardião? Guardião de quê? Tinha que mudar esse nome, negócio de cuidador aí, tinha que ser guardião. Você guarda um tesouro. Porque um idoso, ele é um tesouro, né? Ele é um tesouro na vida de uma família, ele é um tesouro na vida de alguém, ele é alguém aí que carrega, né, uma ancestralidade familiar, ele é alguém que educou, ele é alguém que passou valores, que formou um outro ser humano. Então, assim, deveria ser guardiões, né, de idosos. Então, mas vamos lá. Então, o cuidador, ele precisa também ser uma pessoa que ele vai ser mais do que uma companhia, né, ali para a pessoa idosa. A família precisa estar atenta muitas vezes, ter um critério seletivo, né? Quem é esse guardião? Quem é esse cuidador? Quem é essa pessoa que vai ficar, que vai cuidar, que vai estar ali presente, que vai amparar o meu pai, a minha mãe, a minha avó, o meu avô, o meu idoso nas suas atividades diárias, como higiene, alimentação, banho, às vezes até acompanhamento médico, né? Qual a qualidade da presença dessa pessoa, né? Porque às vezes a família se preocupa muito quando é o bebê. Eu não vou botar meu filho em qualquer creche, não vou botar em qualquer escola, não vou colocar com qualquer pessoa. Então tenham esse cuidado também, né? Eu sempre dou essa recomendação os familiares. Tenham também esse mesmo zelo, esse mesmo cuidado, esse mesmo critério com os cuidadores dos idosos. Não pode ser qualquer pessoa, porque é o seu tesouro ali, né? Familiar. Eu ainda acho que o cuidador, ele tem que ser altamente comprometido com a pessoa com o trabalho, né? E com quem ele está cuidando. Ele tem que ter esse comprometimento, ele não é um cartão de ponto, né? Ele não é um burocrata, ele lida com a emoção das pessoas, e eu acho que ele lida com o bem-querer, né? E ele tem que se comprometer com isso, concorda? É verdade. E assim, e lida também, né, com a emoção do outro, né? E também assim, com o ser humano que está numa fase de desenvolvimento muitas vezes mais fragilizada. Então precisa ser uma pessoa que tenha essa empatia, que tenha esse acolhimento, que tenha essa paciência, que eu falei no início, né, que as pessoas estão cada vez mais, está sendo artigo de luxo, né? Está quase em extinção, né, essa palavra em algumas pessoas. Doutora, realmente
mais uma vez você brilhou aqui conosco. Muito Obrigada. obrigado. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Muito obrigado por essas dicas. Muito obrigado por mais essa participação. E eu quero, mais uma vez, agradecer profundamente. Tá? E, por favor, a câmera é sua. Fique à vontade. O que você quiser complementar. Ah, sim, então, vou finalizar aí, né, dizendo que, assim, é extremamente importante, né, a gente ouvir o outro, né, escutar, todo mundo escuta, mas às vezes a gente escuta, entra para um ouvido, sai pelo outro. Então, ouvir é muito mais do que escutar, né, ouvir é dar atenção, ouvir é ser empático, ouvir é ter uma escuta ativa, diferenciada, é ter uma escuta do sentimento, né, da melhor maneira possível. E no tema do nosso programa hoje, né, elaboração de lutos de maneira geral, lutos simbólicos e lutos reais. Então é extremamente importante a gente ter calma, empatia, atenção, né? Às vezes a pessoa começa a ficar muito fechada, então a gente precisa incentivar ela a falar no seu dia a dia, seus sentimentos, suas dores, suas preocupações. E até mesmo, às vezes, o seu choro, né? Porque tem muita gente aí que está com choro aí guardado, sentimento guardado, choro guardado, luto adiado. Nada disso faz bem para as nossas células, nada disso faz bem para o nosso emocional. Então, assim, que os familiares possam cada vez mais buscar essa preparação, buscar esse comprometimento para auxiliar aí os seus idosos, né, no seu processo de reorganização emocional. Então, o ideal, assim, de tudo, né, que a gente espera é o quê? É a conscientização da importância do afeto, porque o afeto, o abraço, eles promovem, assim, a cura, muitas vezes, né? As vitaminas emocionais que não só o idoso precisa, né, para vivenciar aí os seus processos diários, como nós também, né? Se sentir amado, se sentir protegido, querido, amparado, é maravilhoso. A gente não sai de perto dos lugares que a gente se sente bem. Onde há amor, a gente tem que fazer morada mesmo. E aonde não há, a gente passa assim 3 minutinhos, só um oi social e vaza, como diz os jovens, né? Mete o pé. Doutora, muito obrigado. E espero que a gente continue esse papo em outras oportunidades, com outros temas. Quando a senhora quiser, está sempre aberto aqui à sua disposição. Fica com Deus, um grande abraço e obrigado, hein? Até logo. Obrigada, um abraço aí para todo mundo. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Com certeza que seja a próxima. Constatamos ser pertinente a reflexão de que a morte e a velhice constituem fenômenos fortemente atrelados na cultura, de modo que uma abordagem sobre o envelhecimento parece demandar uma compreensão e discussão do processo de luto vivenciado nas sucessivas experiências de perdas na velhice. Realmente o processo do luto é um processo difícil, né? E a gente sabe que é muito doloroso, mas nós somos obrigados a seguir com isso e a vida continua. E até sábado, se Deus quiser. 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima.